Sejam bem-vindos. O meu nome é Vitor Hugo Cardoso Eu sou o Fernando Rosendo. e esse é o Dizem Por Aí. Bem, hoje a gente vai tentar gravar um vídeo, acho que sobre um assunto que a gente já está falando um pouco mais no podcast, a gente tem tratado ele no podcast, e a gente decidiu trazer um pouquinho para cá para conversar sobre isso. Talvez não fique tão grande quanto o podcast, mas acho que é interessante a gente fazer esse exercício, que é mais ou menos imaginar como que seria o mundo pós-pandemia. Mais ou menos isso, Nando? Né? A gente vai tentar desbravar esse mundo aí do novo normal, que todo mundo fala. Saber qual é o novo normal, se a gente já está vivendo esse novo normal, se esse novo normal vai chegar. Eu acho que esse normal aí, o normal acabou. Isso para mim eu já estou lidando como um fato. Não, assim, é engraçado porque antes esse negócio de o novo normal estava muito em voga, né? Falando como é que Sim. seria e tal. Hoje eu não escuto mais muita gente falar do novo normal, porque parece que a gente já está no novo normal, né? Eu não ouço mais nada, TV, jornal, aqueles programas assim, tipo de comida, de casa e conforto, essas coisas assim, praticamente não falam mais de novo normal, nada disso. Simplesmente sumiu da agenda. É que eu acho que isso passou muito por uma ideia de que a pandemia acabaria, sei lá, teria um prazo de validade, sei lá, e dentro de um ano talvez magicamente ela desaparecesse e a gente teria que fazer coisas para conter os danos durante esse tempo. Só que agora a gente está percebendo que assim, a pandemia, diferente do que algumas pessoas disseram, né, como Pessoas do governo, pessoas do o governo. deputado Osmar Terra ele disse que ele, bem no começo da pandemia, ele falou: a pandemia dura 13 semanas. Então, tipo assim, tinha um prazo de validade. Quando chegasse 13 semanas, o vírus, de alguma maneira, ia falar: não, vamos Já deu, parar. né? Já deu e ia sair, né? Mas, infelizmente, a gente viu que não é isso. Não vai ser. Tá, isso é uma boa pergunta. Acho que a gente tem que começar o exercício que a gente vai se propor a fazer daí mesmo. Quando vai ser o pós-pandemia? Eu acho que a gente tem que tentar pensar numa data, num momento, alguma coisa assim. Quando que vai ser? Vai ser esse ano? Vai ser no próximo? Vai existir? É isso que eu quero começar, que a gente parta daí. Não? Não, assim, eu acho que antes disso tem um passo anterior que eu gostaria de dizer, que é o seguinte: o que é o pós-pandemia? Qual é o Bom, critério que define, acabou a pandemia? Porque muita gente fala, né, a galera que estuda isso, que o que vai acontecer, provavelmente o que vai acontecer com a pandemia, com o coronavírus, é que ela vai se tornar uma doença endêmica. Ou seja, a gente não vai acabar com o vírus vai continuar existindo e o vírus vai ficar tendo surtos de tempo em tempo. Não vai ser nesse nível e nessa escala global como é hoje, que é o que define uma pandemia, mas assim, o vírus vai continuar circulando. O vírus da gripe espanhola ainda continua circulando. Então, assim, a pandemia, o surto de gripe espanhola acabou, né? Mas o vírus vai continuar. Então, isso é importante saber que quando a gente diz o fim da pandemia, é no sentido de, tipo assim, os números de casos novos caíram absurdamente, você não está tendo mais, você pode ter em algum lugar particular ali um caso, e aí vai ter que ter todo um trabalho para conter naquele espaço específico, né? É isso que a gente imagina que seja o fim da pandemia. então a gente pode fazer um paralelo, tipo, quem está no Rio de Janeiro, acho que vai ficar mais fácil de ver isso, que seria a dengue, né? Onde você tem um bairro, às vezes com vários bairros ali em volta sem, e você tem, às vezes, uma localização que acaba tendo ali um pequeno surto, alguma coisa assim, seria algo parecido? Você tem um lugar específico que você sabe quando acontece, né? A gente sabe que aqui, no caso da dengue, existe ali no verão, né? Que é onde o mosquito se propaga mais. Sim, com as chuvas e tudo mais. Então, assim, a gente consegue controlar um pouco. É óbvio que quase todo ano tem casos, né? Alguns anos mais do que outros, mas a gente sempre tem caso de dengue aqui no Rio de Janeiro. Tá, então o cenário é a pandemia, esse pós-pandemia, ela começou a diminuir para caramba, já não é um risco global, já não é um risco talvez até de um país para o outro, e isso só vai ter pequenos focos de que vão aparecer em determinados momentos talvez do ano e não vão gerar tanta comoção, não, talvez gere medidas naquela cidade, naquele bairro, naquele lugar,
mas não vai ser algo assim no território nacional inteiro, né? Algo mais ou menos que seria o nosso pós-pandemia que você imagina. Isso. Tá, beleza. Então tá, esse cenário tá pintado. Que momento a gente consegue alcançar isso? Chutando, ó, é um exercício que a gente está fazendo aqui, não É um somos exercício, infectologistas nem nada. exercício de especulativo, né? O que a gente pode pensar é Uhum. o seguinte: tem algumas maneiras dela acabar, né? Primeiro a gente conseguir uma vacinação global, o que é uma coisa bastante complicada e difícil de ser feita. Se a gente pensar que nem todos os países ainda começaram a vacinar, tem países que não têm dinheiro para começar a vacinar, você teve uma corrida, os países mais ricos saíram na frente, né? O Brasil poderia ter saído na frente, Muito na né? frente. Mas não, o Brasil tem expertise de vacinação, houveram doses ofertadas para o Brasil, a gente já podia ter começado o processo de vacinação desde o ano passado, no final do ano passado. Então, assim, isso vai ser uma disputa no mundo todo. E aí tem essa questão das novas cepas também, que eu não vou trabalhar com um cenário de que tem uma cepa nova que acabe com a vacinação, né? Vamos tentar ser um pouco mais otimista aqui, mas deixando claro que isso é uma possibilidade. Mas, por outro lado, também, como a gente já tem expertise de desenvolvimento de vacina e tal, os especialistas dizem que o processo para mudança de uma vacina para outra, para a cepa, né, é mais fácil do que você criar uma vacina do zero, como foi desenvolvida essa. Então, é mais tranquilo. Bom, Mas esse é um cenário. O outro cenário é, que algumas pessoas também já falaram, é o vírus sofrer algumas mutações, só que mutações, digamos assim, positivas, né? São algumas mutações que atenuem o vírus. E aí ele possa parecer algo como uma gripe. Então, pode ser por esses dois lados, né? Ou ele ficar mais tranquilo, ou uma vacinação em escala global. cara, assim, eu acho que vacinação em escala global, eu acho que em algum momento a gente possa chegar perto disso. Não digo que todos os países vão ser contemplados, mas acho que os grandes países, em algum momento, vão chegar perto disso, vão ter ali 60%, 70% da população vacinada, né? Se ninguém jogar contra. Mas, assim, isso vai chegar... O que você imagina que isso se daria em que ano? Nesse ano, 2022, 2023, ou mais 5, 10 anos aí? É assim, vamos pegar pela velocidade do que a gente está vendo agora, né? Então, assim, os Estados Unidos conseguiram, em 100 dias, mais ou menos, eles tinham uma meta de vacinar entre 50 a 100 milhões de pessoas. Eles conseguiram essa meta. Então, eles estão quase, se eles continuarem nesse ritmo, ainda talvez nesse semestre, eles consigam ter uma vacinação assim uma cobertura vacinal bem grande nos Estados Unidos. Só que aí a gente tem que ver que em todos os outros países, tirando a Inglaterra e a Israel também, que estão no processo de vacinação muito avançado, lá na própria União Europeia a vacinação está lenta. Então eu imagino que esse ano, até o fim do ano, os países desenvolvidos consigam ter essa vacinação. Alguns vão conseguir ter ainda no primeiro semestre ou no meio do segundo semestre. Outros países, eu acredito que vão conseguir fechar a vacinação até o fim do ano. E aí vão ter os outros países que vão ter que correr atrás. Tem um lado bom também, que tem uma nova leva de vacinas sendo desenvolvidas. Essa vacinação que está ocorrendo agora é com a primeira leva. Foram as vacinas que foram aprovadas antes, né? Tem a Pfizer, a Moderna, a Johnson, a Coronavac. Agora você tem outras empresas e indústrias fazendo vacinas e desenvolvendo elas. Com certeza. Eu estava pensando que talvez Estados Unidos consiga realmente chegar próximo ali de um 70% da população esse ano. Eles devem conseguir chegar, acredito, né? Não, se nada correr errado. Mas, cara, como é que vai ser esse mundo assim
falamos em termos de vacinação, que vai ter vacina, não vai ter, tudo mais, mas como é que tu acha que vai ser em termos das coisas mais práticas, assim? Como é que tu acha que vão estar as pessoas, cara? Como é que vão estar o comércio? Como é que vão estar certos setores da sociedade? Tu tem alguma imagem na tua mente? Nesse mundo de pós-pandemia, voltou as pessoas a saírem, estão permitidas? Como é que vai ser? Essa é uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, né? Eu acho que o fim da pandemia, para mim, aí voltando para aquele começo que a gente falou, também vai passar um pouco pela percepção das pessoas da pandemia. Então, assim, se a pandemia não acabar e as pessoas acharem que acabou, a gente tem um cenário horrível. Só que tem o cenário também da pandemia acabar e as pessoas ainda ficarem com aquela questão da pandemia na cabeça. Então, acho que isso vai acontecer. Mesmo quando a pandemia estiver totalmente controlada, a gente vai ter um receio de, poxa, sei lá, será que eu vou me aglomerar? Pô, será que eu vou num show? Então, tem várias coisas que esse mundo pós-pandemia vão ser complicados. Então, assim, eu não sei quando é que eu vou poder ir para um estádio lotado, sabe? Você iria? Essa é a questão. Exatamente. Assim. Porque eu fico pensando nisso, a gente até conversou um pouco sobre isso, mas eu fico pensando na questão da máscara, que, cara, eu sinceramente não sei se eu não usaria ela. Porque eu sei que é desconfortável, me incomoda, eu tenho problema no nariz, eu toda hora estou colocando remédio no nariz, mas eu não saio sem máscara, eu não penso em sair sem máscara. E eu fico pensando como que vai ser uma condução pública, sabe? Eu vou colocar a máscara só na hora de ir para a condução e eu vou tirar, eu vou usar ela andando, eu vou usar quando entrar em algum lugar. Eu não sei, eu fico pensando, eu acho que eu ainda vou continuar usando álcool em gel, por exemplo, eu acho que é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida. De você ter isso, cara, você tá num transporte público, está num ônibus, ainda mais quem está na universidade, sabe que muitas vezes na universidade pública, cara, falta sabão, papel, tudo isso, pô, um vidrinho de álcool em gel te salva, sabe? É uma coisa que vai fazer parte da minha higiene pessoal na rua. Eu vou levar, sei lá, de infinito essa coisa. Agora, eu fico pensando na questão que eu tenho vontade, por exemplo, de comer na rua. Hoje eu não tenho segurança para comer na rua. Eu não vou sentar num restaurante e vou tirar minha máscara e vou comer. Eu não faço isso. Não fiz isso em nenhum momento. Eu acho que talvez no mundo pós-pandemia, eu, dependendo do lugar, me sinta seguro em tirar a máscara para comer. Eu acho que isso é uma coisa que eu pensaria em começar a fazer de novo. Academia, não sei. Não sei também se eu conseguiria voltar ou não, se eu ficaria com aquele medo de, pô, vai que eu pego, ou como é que tá? A Covid agora, como você falou, virou uma coisa mais próxima de um resfriado, ou ela ainda tem uma letalidade alta, mas como está muita gente vacinado, o contágio agora é num ritmo muito mais lento, certo? Então, assim, eu acho que talvez a academia, não sei se eu voltaria. Tu tem algumas coisas assim que tu tá imaginando? Assim, eu tenho algumas coisas que eu imagino, né? Mas eu vou para um outro sentido, né? Eu imagino algumas coisas em relação assim. Durante a pandemia, eu percebi que eu não preciso de determinadas coisas. Não é nem por questão de medo, mas assim, é, uma coisa que eu reparei é que eu consigo, bem ou mal, ter alguma rotina de exercício ao ar livre. Tudo bem que agora, Uhum. assim, no pico da pandemia, eu não tenho nem feito isso. Assim, fazer atividade física, exercício físico em casa não funciona para mim. Mas, tipo, ao ar livre, correr numa praça, fazer uma barra, fazer alguma coisa, funciona. Uhum. Então, eu me questionei assim, pô, será que eu preciso pagar uma mensalidade alta e cara de uma academia? Não sei, é uma coisa que eu tô repensando. A minha namorada tá super funcionando assim a atividade física para ela. Ela comprou um colchonetezinho, né? Faz abdominal, faz as coisas dela todo dia e tá super funcionando para ela. Então, eu acho que, igual ela, outras pessoas devem ter encontrado esse prazer em fazer uma atividade dentro de casa. Segunda coisa que você falou em relação às máscaras, já tem muita gente falando, inclusive, como esse hábito de usar as máscaras impediu elas também de pegarem gripes e resfriados comuns. Sim, sim. Então, mesmo que lá na frente a gente mantenha esse hábito, às vezes a gente pode manter não por medo do Covid, mas para evitar uma gripe, um resfriado.
ou algum problema alérgico, ou atacar uma rinite, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é alguma coisa que está mudando. Outra coisa que eu percebi também é como a minha relação assim com o espaço físico da minha casa mudou. Então, assim, eu preciso ter um espaço específico para estudar, eu preciso ter um espaço físico específico para dar uma relaxada, para assistir um filme, assistir uma série. Então, acho que o pensamento da casa, eu acho que muita gente repensou isso. Assim, pessoas que eu senti que estava num boom muito grande aqui no Rio, em São Paulo também, era uma questão assim de imóveis menores com condomínios com infraestrutura e muitas coisas compartilhadas. Interessante. Então, eu acho que não sei se muita gente vai comprar, vai continuar comprando essa ideia, né? Então, eu acho que hoje em dia tu tem um espaço físico para quem pode ter. Eu sinto muita falta de quintal, cara. Eu morava em casa, tinha um quintal, que era um espaço aberto e tal. Em apartamento não tem isso. Então, acho que eu li também uma galera falando assim que pensou muito em ir para uma cidade menor, uma cidade do interior. Isso eu vi. Isso eu vi. Então, acho que são coisas que vão movimentar assim a cabeça da galera. Eu estava pensando nisso. Eu faço atividade física em casa. Eu tenho até uma área externa que eu até comentei no nosso podcast que eu posso ir ali fazer minhas atividades. Mas, cara, eu ao mesmo tempo eu sinto falta de ir na rua, de correr na rua, de ter uma relação com a rua, com aquele espaço público diferente. O que eu acho que, em certo ponto, é muito mais porque a gente está preso do que por, de fato, existir uma qualidade no Rio de Janeiro de você poder ir nos espaços públicos, sabe? Então, assim, eu acho que se o espaço público no Rio de Janeiro fosse melhor, tivessem praças com uma certa conservação, ambiente mais planejado para áreas esportivas e tudo mais, eu acho que muita gente talvez não voltasse para a academia. Mas como eu acho que muita coisa aqui tá em condições ruins, eu acho que as pessoas vão acabar optando por voltar para essa iniciativa privada. Vou pagar uma academia. Eu realmente hoje também não sei. Voltaria para academia? Não faço ideia. Essa questão da máscara que tu falou, eu fico pensando, será que vai ser um hábito nosso? No Oriente a gente tem um pouco disso. No Oriente a gente tem um pouco disso, de você usar uma máscara quando tá resfriado, para tu não passar para outra pessoa e tudo mais. Eu acho que aqui vai ser difícil a gente ter esse tipo de consideração ou, de repente, essa preocupação, porque a gente já vê muita gente se negando a usar a máscara agora. Então eu fico pensando se no final, eu acho que vão ser poucas pessoas. Se a gente for numa multidão, por exemplo, a gente for num metrô, num trem, eu acho que no meio daquela multidão a gente vai encontrar umas 3, 4, 5 pessoas que talvez estejam usando máscara num pós-pandemia. Mas acho que o grosso da população acho que vai largar isso de mão o mais rápido possível. Não, eu acho que também, sem dúvida. Mas assim, eu acho que uma coisa que mudou, que tipo, não tem volta, é a percepção. Eu, antigamente, se eu saísse na rua e eu visse alguém de máscara, eu acharia super estranho. Estranho, né? Sabe? Eu falar, será que ela está doente? Será que ela tem algum problema? Para mim, isso parecia estranho. Uhum. Hoje, passada a pandemia, se eu ver alguém, eu vou falar, ela está se protegendo. Assim, essa percepção as pessoas vão conseguir ter, eu acho. Eu acho que isso é uma questão. Várias coisas vão haver uma mudança, não necessariamente na atitude das pessoas, mas na percepção. Então, aqueles poucos que aderirem ou continuarem usando a máscara, elas não vão ter um olhar assim, nossa, por que será que ela está usando a máscara? Não vai ter um olhar de desconfiança em cima Ah, disso. acho que pode ser, pode ser. Eu lembro que quando eu vi uma pessoa com de máscara, eu achava logo que ela estava realmente doente, com uma doença grave, tipo um câncer, alguma coisa assim. E hoje é engraçado, eu gosto muito de ver vídeo de pegadinha, sabe? Qualquer tipo de pegadinha, gringa, brasileira, armada, não armada, eu gosto de ver isso. E me causa um estranhamento muito grande quando eu vejo as pegadinhas antigas e todo mundo sem máscara, andando. Eu fiquei, caralho, a gente perdeu esse mundo. É, Já tá naturalizado em mim de que, cara, eu vou sair e vai estar todo mundo de máscara. Ou a grande parte das pessoas vão estar de máscara. Não vão ser meia dúzia ou uma dúzia de pessoas. Mas assim, Nando, agora para a gente ir em outras coisas.
a gente falou um pouco dos hábitos, que a gente acha que as pessoas talvez usem máscara, talvez não usem e tal, se comportem de determinado jeito. Cara, tu acha que alguns setores da economia, assim, como é que vão ficar? Vamos colocar assim uma área, turismo. Tu acha que o turismo vai voltar a bombar? Ou vai demorar anos para se recuperar? O que tu imagina, mais ou menos? Cara, turismo é uma coisa engraçada, né? Porque talvez um dos setores que mais esteja sofrendo, né? Assim, por N motivos, porque é um setor que depende da circulação de pessoas, depende de uma grande circulação. Então, se tu pegar assim, empresa aérea, cara, as empresas aéreas, muitas estão com dívidas absurdas, né? Por causa disso. Mas eu acho que, em algum nível, tem uma demanda represada absurda. As pessoas querem viajar. Então, assim que for possível você ter uma circulação maior, uma liberdade, eu acho que a galera vai querer viajar. E aí vai ter que ver como é que vai funcionar, né? As pessoas estão falando que talvez possa ter alguma coisa como já tem no modelo, acho que em Nova York, em Israel, que são os passaportes de vacinação. Então, tipo, você vai, para entrar em alguns lugares, você vai ter que apresentar a vacinação, você vai ter que Com apresentar certeza. que você foi vacinado de Covid. Os protocolos, eu acho, que nos aeroportos vão ser rígidos, né? E eu acho que vai ter uma preocupação. Porque, assim, só para falar eu tenho pensado muito nos impactos exatamente pós-pandemias. Então, eu acho que alguns processos, como essa preocupação sanitária, né, de estar entrando alguém doente e tal, vai aumentar. Uhum. Então, talvez pedir mais vacinas, talvez aplicar mais testes, talvez para ver outras coisas, ou quando já houver um surto de alguma outra doença em algum país específico, já haver um fechamento. Assim, uma coisa que eu espero é que, de fato, esse processo que a gente viveu da pandemia tenha ensinado a gente a lidar com futuras pandemias, que possam haver ou futuros surtos de doenças. Então, isso é uma coisa que eu fico pensando. Sei Assim, não, a né? gente tem que ser, a gente tem que ser, a gente tem que ser otimista em algum nível. Otimista, é o nosso lema a partir de hoje, É, verdade. otimista em algum nível, é o nosso lema. Agora, O... pode Não, falar. fala. Vai, você. Não, tem duas áreas que eu acho assim que vão mudar de fato assim totalmente, que é a questão do trabalho remoto. Eu acho que é um negócio que assim já vinha se fortalecendo, principalmente em empresas de tecnologia, né? Sim. Tinha muito isso, a galera às vezes trabalhava até de outros países, né? E você tem também a educação, o ensino remoto. Então, isso eu acho que são duas coisas que vieram assim para ficar, a tendência é aumentar cada vez mais. Agora, eu só acho que, principalmente o ensino, o trabalho talvez nem tanto. Talvez o ensino porque eu tenho mais percepção e tal. Eu acho que o que aconteceu não foi uma transição, né? Em muitos casos, houve, tipo assim, a gente teve que se adaptar e era isso que tem. Uma Então, imposição. foi uma imposição, uma necessidade e a gente ainda não está conseguindo, digamos assim, tirar o melhor cenário possível do ensino remoto. Eu acho que muitos professores e tal, às vezes, não sei, por um problema assim de se acostumar com as novas tecnologias e tal, estão tentando repassar o modelo de sala de aula para o modelo digital. Eu acho que, como é um lugar novo, um modelo novo, é necessário, né? Assim, cara, ó, turismo, eu acho que vai dar um boom quando começar, liberou as coisas, vai dar um boom. Mas, assim, eu acho que ao mesmo tempo a população vai estar com muito problema financeiro. Então, não sei se isso as pessoas vão ter poder aquisitivo para estar continuamente viajando, sabe? O cara vai comprar, sei lá, 3 pacotes, vai viajar 1, 2, 3 vezes ao ano, não sei. Mas acho que quando liberar, tiver esse pós-pandemia, acho que vai ter uma. Até porque teve pessoas que marcaram, e acho que isso vai ser um problema muito grande, que as pessoas que marcaram viagens, celebrações, casamentos, tudo, veio a pandemia, já tinham dado dinheiro, e as empresas não devolveram, vão ficar com dinheiro e prometeram remarcar. Então essas coisas vão ter que acontecer. Então acho que no momento pós-pandemia, acho que a gente vai ver um boom de certos, assim, viagens, algumas celebrações, isso vai ter aumentado. Nessa questão, cara, do ensino,
tu falou, ensino e o home office, ele aumentou com certeza, acho que já era uma tendência, já vi se discutindo isso, de você ter esse ensino em casa, só que, cara, eu acho problemático por algumas coisas. Tanto o trabalho quanto o ensino, você não vai ter uma contrapartida, acho que da empresa, ou, sei lá, da escola, em fornecer tecnologia para aquela pessoa, certo? Então, assim, para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo hoje, a gente tem um microfone, a gente tem um fone de ouvido, a gente tem um computador, tem uma webcam, um celular, você tem um aparato mínimo para que aquilo seja executado. Um acesso minimamente bom à internet. Um acesso minimamente bom à internet, exatamente. E tudo isso custa dinheiro para você adquirir e para você manter aquilo. Porque o microfone uma hora acaba, o celular uma hora acaba, o computador uma hora acaba, você vai gastar, cada vez que você usa ele vai perdendo vida útil. Em algum momento ele vai se desgastar. É que nem um carro, é que nem qualquer outro objeto que você tenha. E isso não entra nesse cálculo do teu salário. Não, pelo menos agora não entra. Então, se você está de home office, duvido que você esteja ganhando ou vá ganhar uma compensação financeira de manutenção por essa, sacou? Tipo, você não vai ter vale transporte, mas vai ter, sei lá, uma compensação para o teu computador, para o microfone, alguma coisa. Se quebrar, quebrou o teu microfone, você que se vira, você que compra, a empresa que vai fornecer, vai ser 50-50, como é que vai ser? E eu vejo, por exemplo, agora na escola, eu acho que ainda é mais difícil, porque, como você falou, são profissionais, às vezes, que têm 50 ou 60 anos, não utilizavam essa tecnologia para esse fim e vão ter que aprender. Sem, muitas vezes, um curso, sem especialização, sem nada. E não é tão fácil assim. Ele vai ter que, às vezes, editar um vídeo, e aí vai ver que ficou desincronizado a voz do vídeo, ou viu que esse momento não ficou legal, vai ter que cortar, vai ter que aprender a mexer nisso, vai ter que ter um software de edição. E eu acho que isso se torna cada vez mais um elemento de dificuldade para o professor estar fazendo aquilo, sacou? E assim, eu não. Hoje, as experiências que eu tive de ensino à distância foram todas muito ruins. Foram um ensino muito, mas muito abaixo do que o ensino presencial. Então, eu acho que a qualidade do ensino ainda é uma coisa que tem que melhorar e a gente vai talvez ter que criar um jeito disso conseguir funcionar melhor. Tirando a capacidade, nem vou entrar no assunto de a tua capacidade de conseguir prestar atenção em casa ou de ter uma autodisciplina de gerir isso. Mas acho que o professor ainda ele vai ter que ter treinamento, vai ter que ter muita coisa que eu não sei se a galera vai trocar. O que eu acho que pode acontecer é uma barateação do serviço, sabe? Ó, você agora vai atender muito mais turmas, porque você está fazendo online. Esse conteúdo aqui pode servir para 200 alunos. Você vai responder um fórum de tal a tal horário, com qualquer dúvida que venha. Você vai ter que produzir tantas aulas ali por dia, vai ter que ter esses aparelhos aí, vai ter que saber mexer nisso daí, e vai ganhar a mesma coisa ou talvez menos. Entendeu? Então, eu acho que isso, para os profissionais, a princípio, de um ponto de vista, eu vejo como ruim. Não, assim, acho que, sem dúvida, tem vários problemas. Um dos problemas é esse, da questão dos custos, né, que são gerados por ter que dar uma aula online. Já teve, eu não me lembro qual foi o tribunal, se foi aqui do Rio, mas teve um caso de um tribunal que os juízes exigiram um pagamento por uma taxa para pagar a internet, o que gerou uma certa revolta, porque o salário de um juiz é algo que poderia incluir o valor aí na internet, mas é uma questão que você colocou, né? Talvez um professor não tenha condição de ter uma internet top, né? A gente sabe também que assim, o sistema de internet no Brasil não é totalmente democrático, né? Então, porque tem essas questões também. A gente está falando aqui de uma cidade grande, no Rio de Janeiro, né? De um centro urbano. A gente sabe que a realidade de acesso à internet não é assim no Brasil todo. Nem no Rio, a gente sabe que em alguns lugares algumas internets não chegam, e tem tudo isso. Agora, eu acho que eu tento ver essa questão com um olhar um pouco positivo, porque eu sei que vai chegar um ponto que não vai ter volta. Uhum. Essa questão do ensino online, do home office, vai chegar uma hora que isso
vai ser o padrão. O presencial vai ser um plus, talvez. A gente pode pensar, talvez, em alguma espécie de uma coisa meio híbrida, né? Que eu acho que vai acontecer em algum momento, já está acontecendo nas escolas, né? Que você tem... Isso em função da pandemia, você tem algumas aulas presenciais, outras aulas são uma gravação de uma aula presencial, então tem um grupo de pessoas, que você tem um rodízio de pessoas que podem estar presentes numa sala de aula, né? Você reduziu o número de pessoas. Então, o professor está fazendo uma aula ao vivo ali, então tem ali meia dúzia de pessoas assistindo presencialmente, você tem mais uma infinidade de pessoas assistindo aquela mesma aula online, e aí na semana que vem o grupo presencial vai para o online, o grupo online vai para o presencial. Então, assim, você consegue atingir um número maior de pessoas diante de um espaço físico que talvez coubessem 20 pessoas. Você consegue botar no Zoom, sei lá, 100 pessoas para assistir uma aula. Isso é problemático. Tu tocou num outro ponto também que, falando que nem entrar assim, mas é um ponto que eu vou também tocar um pouco de leve, que é a questão do aproveitamento. Assim, para mim, o aproveitamento é horrível no online. Assim. Eu lembro que tinha época assim, na faculdade que eu conseguia assistir, sei lá, ficava 6, 7 horas seguidas em aula, tinha algum nível que eu ainda conseguia prestar atenção, levantava, comia alguma coisa, voltava. Cara, né, as aulas, sei lá, duravam 2 horas, eu conseguia assistir. Hoje, 1 hora assistindo uma aula no monitor é maçante. Eu não consigo. Então, eu tenho que parar, levantar, pegar alguma coisa para comer, andar. Então, tem todas essas questões. Fora isso também, né, que você tem muitos problemas, né? Então, eu fico imaginando problema de conexão, você está fazendo uma prova, uma avaliação, você cai, a internet cai, e aí, como é que faz? O professor vai dar aula... O servidor dos caras pode cair. Sabe, tu esqueceu tua senha, deu um problema no microfone. A tecnologia muitas vezes deixa a gente na mão, né? Lembro que antigamente na faculdade alguns problemas que podiam dar assim, no dia da apresentação dá um problema no pendrive, ou o datashow não está funcionando. Então a gente pegou isso e extrapolou para um nível absurdo. Então a gente hoje é totalmente dependente. Então qualquer problema que possa dar vai acabar com uma aula, ou algum aluno não vai estar presente. É complicado mesmo. E assim, eu fico pensando até um pequeno escritório, talvez valha, como se for em sistema híbrido, talvez valha mais a pena o cara ter uma equipe online e em um dia da semana ele sublocar um espaço. Em vez de ter alugado um escritório para o mês inteiro, pode ser que comece a surgir esses sistemas. Sim. Tem um pouco, assim, algumas empresas que alugam esses espaços de coworking, né? E aí fecha alguns dias só para algumas reuniões presenciais. Então, a gente pode ter uma empresa pequena que faz uma reunião semanal ou mensal, e aí tu aluga ali aquele espaço para aquela semana, para aquele mês, e no resto tu faz tudo online. Porque, assim, isso foi uma coisa, eu acho, positiva. A gente percebeu que tem muitas coisas que são possíveis de serem feitas de forma remota. E a gente tem muito ganho com isso em algum lado. Então, se a gente for olhar para o lado positivo, você acaba um pouco com uma limitação geográfica. Então, assim, hoje, se a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente pode fazer cursos no Rio de Janeiro, a gente pode fazer universidades no Rio de Janeiro. Na forma remota, assim, eu poderia estar cursando um curso no Rio de Janeiro morando em São Paulo, ou morando em Minas Gerais. Ou, às vezes, assim, tem alunos que moram muito longe da faculdade, então que levaria 4 horas por dia dentro de um ônibus, hoje em dia não perdem esse tempo. Então, tem esse aspecto positivo também de você quebrar um pouco com essa estrutura geográfica. Assim. Eu acho que, por exemplo, as faculdades agora, as particulares, eu acho que elas vão sentir um baque tremendo, já devem estar sentindo, e acho que a tendência delas é se tornarem algo que tenha muito mais aluno no virtual. Assim, você via algumas faculdades aumentando o espaço físico delas, agora acho que vai ter que aumentar a infraestrutura para estar conseguindo operar no virtual.
Porque eu acho que primeiro vai ter uma queda gigante na receita delas, crise econômica, as pessoas perdendo seus empregos, acho que vai ter menos aluno pagando faculdade. E talvez isso também abaixe um pouco o preço para o virtual. Então, talvez a gente tenha ali um preço de uma faculdade que antes era, vamos colocar assim, uns R$ 800 para cima por mês no começo, para algo muito mais baixo. Então, assim, quem sabe vai democratizar? Não vai? Não sei. Como é que vai diminuir o nível educacional? Não sei. Mas talvez a gente veja, acho que no meu mundo pós-pandemia, faculdade particular vai ser praticamente online. Eu acho que vai ser um dos setores. Eu também acho, assim, falando em termos de democratizar, a internet tem um pouco esse aspecto de democratização. Por quê? Porque você ganha em escala. Então, assim, vamos imaginar tipo um Netflix, né? Vamos comparar quanto você pagava aqui numa TV a cabo para ter acesso a alguns canais. Você pagava, no mínimo, uns 120, R$ 130. Sim, Isso no mínimo, no mínimo. um pacote básico. A Netflix, Uhum, tu paga ali uns 30, R$ 40. uhum, Se tu pega um Amazon Prime, tu paga R$ 9. Mas eles ganham na escala, eles estão no mundo todo. Enquanto, sei lá, uma TV a cabo, tipo a NET, claro, ela está restrita a alguns bairros, em alguns estados, em alguns municípios. Então é isso. Se você pega sim, uma universidade assim, democrática, tipo uma Estácio, ela vai poder estar em todas as cidades do Brasil, sim, basicamente, se você está no online. Você pode estar fora do Brasil. Então você vai estar concorrendo, você vai estar podendo pegar alunos no mundo todo, né, que sim. falem português, nesse sentido. E aí é muito assim, em termos de business, né, em termos de negócio, para eles é muito vantajoso. Ah, Você vai total. ter meia dúzia de professores preparando aulas com um espaço físico super reduzido, você não vai pagar aluguel, você não vai pagar conta de luz, de água, de espaço físico, e os caras você vai poder pagar, você vai poder diminuir a mensalidade, você vai poder atingir um público que antes talvez não tivesse acesso a isso que você falou, pagar uns R$ 800 mil por mês, o cara vai pagar ali, sei lá, uns 200, Pode talvez ser. até menos, não sei. Então, assim, tu já tem alguns modelos de EAD com os preços acessíveis, você tem alguns modelos de, de cursinho vestibular, tu tem o Descomplica, que tem Sim, um preço bem acessível, assim, nesse estilo remoto, e eu acho que isso é o futuro, é a tendência. também acho. Para a gente ir encerrando assim já essa nossa conversa, cara, eu queria que você fizesse vamos tentar fazer uma predição eu e você, em que momento a gente acha que vai chegar no ano? Que ano que isso vai acontecer? Você diz Brasil? Brasil, vamos Brasil primeiro. Lá fora acho que mais cedo, mas vamos nossa terrinha aqui. É porque assim, se tu der um Google aí procurar, tu vai ver que assim, alguns lugares, tipo Austrália, Nova Zelândia, já teve show com multidão, né? Então, não é uma realidade tão distante. Eu imagino, assim, sendo a minha visão realista é o seguinte: eu, que estou aí numa faixa aí dos 20, 30 anos, devo me vacinar ano que vem. Eu não imagino que eu vou me vacinar agora, esse Uhum, ano. Salvo se tiver alguma novidade aí no caminho e tal. Então, eu acho que, enquanto não vacinar uma galera boa, esse cenário não é tão possível. Então, eu imagino que esse ano, basicamente, está perdido, né? Assim, em termos de... A pandemia ainda vai estar forte, talvez com uma tendência de diminuir. Eu acho que esse lockdown que a gente fez possa trazer algum resultado, já está trazendo resultado para algumas cidades. A gente deve ter um fim do ano melhor do que esse meio de ano que a gente está tendo. Eu acredito que o primeiro semestre de 2022 talvez seja um pouquinho melhor e o finalzinho
E eu acho que final de 2022, começo de 2023, talvez as coisas tenham melhorado. Só tem um problema, né? A gente tem uma eleição no meio disso. Então, se o mundo voltar ao normal, vai ser apenas em 2022 no final, porque a eleição... Cara, eleição, eu tenho medo. Tenho até medo de pensar na eleição, como Cara, é a que vai ser. Se eleição é isso... um capítulo à parte. A gente pode fazer um vídeo aqui só sobre a eleição. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que assim, se fosse chutar com garantia, eu acho que 2023 é o melhor, acho que é um dos melhores cenários para a gente voltar a ter pessoas podendo frequentar ali um show, poder fazer a sua academia com tranquilidade, indo na casa um dos outros, talvez indo em alguns eventos, assim, não, acho que esses mega eventos vão ser repensados, mas acho que só 2023, sendo bem sincero. De resto, acho que esse ano, para mim, assim, para quem é idoso, está sendo um bom ano, poderia ser 1000 vezes melhor, mas para quem já é idoso vai ser um bom ano, porque vai se vacinar. Mas eu acho que para a galera que está até os 35 ali, talvez até 40, não vejo vacinação, cara. Não, é triste, porque eu vejo vídeo assim de pessoas com 20, 19 anos já se vacinando nos Estados Unidos. E tu sabe que aqui não vai chegar. Só assim, para falar um pouco da eleição, eu acho que o meu medo é que quando chegue próximo da eleição de 2022, o tema da pandemia seja esquecido. Independente se a pandemia acabou ou não, e meio que passe batido. A galera esteja muito mais preocupada em se eleger, e aí segure dados, tipo, a gente sabe que a oposição vai tentar bater forte nessa questão da pandemia, mas talvez o governo, de alguma maneira, tente segurar, maquiar alguns números, botar foco em outras coisas, e aí a gente pode ter uma percepção de que as coisas melhoraram, estão acabando, e de fato não acabaram. Existe esse risco. Com certeza. Eu fico até pensando na eleição, a gente vai ter que aglomerar minimamente para ir votar. Será que vão adiar? Será que vão querer? Provavelmente não adiaram desse ano, do ano Talvez, passado, né? talvez seja interessante para alguém adiar, mas não sei, quem sabe. Não. Bem, então acho que a gente teve uma conversa legal, né? É isso, foi uma conversa para o nosso nível assim, bastante otimista. Né? Quer deixar uma mensagem final, Nando? O nosso Aquela lema mensagem otimista? o nosso lema é esse, sim. Se você ainda não está vacinado, espera que uma hora talvez a vacina chegue antes da morte. Então, meu amigo. é isso. É Infelizmente, isso. fique em casa e espera a vacina aí. E se proteja. Bem, gente, é isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, comente aí no chat aí debaixo do YouTube. Se vocês quiserem mandar um e-mail para a gente, falando mais alguma coisa um pouco maior, sabe, alguma correção, alguma sugestão, alguma dúvida de alguma coisa que a gente falou, tem o nosso e-mail de contato, que é o dizemporaí podcast@gmail. Esse por aí, ele não tem acento, tudo junto. Então, muito obrigado por assistir.